O treino tá feito, finalizado. E aí? Será que o dia foi longo ou não? O último da EV. Os caras esperando eu sair pra fechar a portaria. Isso aí, o treino tá feito. Bora se trocar. Bora arrumar as coisas, colocar no carro, partiu. Já já eu volto aí pra contar pra vocês como é que foi esse dia. Bora, vamos! Fala pessoal, beleza? Boa tarde, e aí, como é que tá? Tudo certinho? Bom, acabou, o treino de hoje acabou. Já no carro aqui indo pra casa. Desculpa. E vamos falar um pouco o que foi esse treino de hoje. Bom, como vocês viram aí, hoje simulado na EV, mais um simulado dentro do nosso ciclo para o 70.3 Rio de Janeiro, que está chegando. Falta quase um mês, pouco mais aí, uns 33 dias. E hoje um baita de um simulado aí que nós tivemos para ser feito. E foi feito. Como foi feito? Bom, como que é legal, né, o simulado, né? Falar um pouco do geral desse simulado aí. Então, costumo falar pra galera, né? O simulado, ele não é só treino, né? Tipo, só o nadar, o pedalar e o correr. O simulado, ele é o contexto de uma semana, né? É o contexto de uma semana, é o sábado, né? Já que o meu simulado foi hoje domingo. Então, é o sábado. Então tudo que acontece vai ter o reflexo no dia do simulado, que é a prova. Então é assim, né? Uma semana onde acabou tendo um ritmo menor de treino, caiu um pouquinho o volume de treino, justamente para o corpo dar uma recuperada para o dia de hoje. Então, vocês terem uma ideia, eu estava nadando aí em torno de uns 7 km por semana. Esse que passou, nadei 5,5. Então, quase 2 km a menos. Os treinos de ciclismo, essa semana foi um treino mais leve, um treino de girar, não foi um treino de muitos estímulos. Então, foi uma semana onde que nós, né, digo nós, eu e o meu treinador, a gente veio já moldando para o dia do simulado. Além da semana, que aí você envolve a alimentação, você melhora mais ainda, a gente melhora mais ainda a hidratação, faz um processinho um pouco mais agressivo aí para hidratar legal. E além disso tudo é a organização. Então ontem, sabadão, na verdade o meu simulado era para ter acontecido ontem no sábado, e hoje domingo seria um day off. Só que ontem, eu vou colocar a fotinho para vocês verem aí da Gigi. Ontem, a minha princesinha, a minha mais nova, minha caçulinha de 4 anos, a Gigi, ela teve a sua primeira festinha na escola, foi a festinha junina dela, a primeira apresentação. Então, não tem nem como passar pela cabeça a oportunidade, a eventualidade de talvez perder uma situação dessa. Então, o que eu fiz? Conversei com o meu treinador e alterei. Então, me dei, né? Troquei meu day off, que era hoje, para ontem. Então, no sábado eu não treinei. E aí hoje, domingão, a gente veio pro simulado. Eu vim pro simulado, né? Então, beleza. Ontem foi um dia legal, sabadão. Curti bastante com a minha pequena. Todo orgulhoso, o pai todo bobão. Depois, na sexta-feira, né? Foi aniversário do meu sogro. Então, ontem, no sábado, nós saímos para jantar com o meu sogro. Então, também maneirei, né? Não extravasei. Eu não bebo nada, não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, bem tranquilo.
consegui curtir ali bem socialmente e tudo tranquilo. Chegando em casa, fiz toda a preparação do dia de hoje. Arrumando mala, arrumando hidratação, separação de suplementação, separando macaquinho, roupa de borracha, touca, óculos, vaselina, o que mais? Sapatilha, tênis de corrida, meia, canelito, enfim, tudo aí que a gente vai usar na prova, né? E um pouco a mais, porque hoje eu sabia que ia estar bem frio hoje. E a água, eu já imaginava que ia estar bem gelada também da represa. Então eu acabei trazendo algumas alternativas. Trouxe uma corta-vento para pedalar com uma corta-vento caso fosse necessário. Acabei trazendo uma roupa para talvez nadar e depois trocar, né? E pedalar seco, não pedalar com roupa molhada pegando vento gelado. Então toda essa organização para o dia de hoje. Bem, chegando no dia de hoje, vim para EV, acordei por volta das 4h10 da manhã, 4h20 da manhã, levantei, tomei meu café, me troquei, fui ao banheiro, fiz tudo com maior tranquilidade, o jeito que eu sempre acho bacana. Vim para EV, cheguei por volta das 6h40 aqui. Aqui não, né? Lá, né? Chegando 6h40 lá, ainda estava um pouco escuro e bem frio, tava um vento bem gelado, né? Uma região de serra, de mata, né? Então tava um vento bem gelado. Eles ainda estavam até abrindo, estavam começando a posicionar a boia e tudo mais. Então, como tava um pouco mais cedo e hoje eu tava bem programado pro dia de hoje, eu dei, né, essa liberdade, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou ficar no carro, ficar ali porque tá quente, né? Então eu vou ficar no carro e aí vou sair daqui a pouco, vou ficar ali. Então fiquei lá no carro, fiquei no carro esperando dar um horário melhor, clarear um pouco. E aí sim, fiz toda a minha organização, arrumei minha bike, arrumei todas as transições, tudo certinho. E aí, bom, fui me trocar para nadar. E aí tem um colega, o Joãozão, gente boa pra caramba. Ele é professor, inclusive, de natação. Ele dá aula aqui na região aqui de São Paulo, perto da EV, São Bernardo do Campo. Se tiver alguém aí que tá procurando um professor top, me dá um toque nos comentários que eu passo para vocês o Instagram do João aí. Vou até deixar anotado aqui já o Instagram dele para vocês darem uma olhada lá. E aí conversando com ele, eu falei para ele que eu ia nadar e tal, e ele comentou, ele falou assim, pô cara, tira o macaquinho, nada só de roupa de borracha. Aí comentei com ele que eu tinha uma segunda pele, né, pra vestir depois. Ele falou, meu, se quiser já até nada com essa segunda pele, depois você se seca bem, troca de roupa e vai pedalar seco, cara, tá muito gelada a água. Ainda eu até comentei, eu falei, puta, cara, mas será que não vai dar ruim, segunda pele, vai prender a água e tal? Ele falou, não, meu, vai assim mesmo, pô, pensa aí, cara, você não pode ficar doente, chegando sua prova e tal. E realmente, falei, pô, verdade, né? Então eu fui lá, tirei a roupa, tirei macaquinho, tirei tudo. Coloquei a segunda pele, coloquei a roupa de borracha e fui nadar. A água estava muito gelada. Realmente, e obviamente, o fato de estar com uma segunda pele faz gerar um arrasto na água. Então eu acabei fazendo muita força na água para nadar dentro do objetivo que eu tinha. Mas deu bom, consegui fazer a natação. O programado era 2K de natação, eu fiz 2,126, se eu não me engano. Vou colocar aí para vocês também darem uma olhada como foi essa natação. Mas foi bom, foi legal, consegui. E deu bom. Gostei do número. Consegui atingir o número programado, que era para nadar para 1,58. Então ali na casa do sub 2. Devido a ter feito muita força, acho que devido à roupa, o arrasto, foi a primeira vez que eu saí da água assim, saí passando mal, me gerando uma crise de tosse, e aparentemente eu até imaginei que eu ia estar vomitando, porque eu saí, acho que estava muito gelada a água, a cabeça estava muito gelada, a testa estava muito gelada, eu estava passando muito mal, mas acabei que não vomitei, então fui me trocar, me secar rápido, né? Claro que não é uma transição de prova isso, mas eu fui lá, fui me secar e colocar um macaquinho e partir para a bike. Então o primeiro objetivo foi alcançado. O segundo objetivo era 96 quilômetros para pedalar, que era o programado,
Só que eu tava com o meu objetivo pessoal de fazer isso dentro de 3 horas. Então eu não queria passar das 3 horas. Então fiz uma bike forte, constante. Nas subidas, eu fiz as subidas bem forte. Atacando a subida, levantando, pedalando em pé. E deu bom. Consegui também esse programado. Fiz o 96 km para, se eu não me engano, 2 horas e 57 minutos. Então vou colocar aí também para vocês darem uma olhada aí como foi esse pedal aí. Então foi muito bom. Fiquei bem contente. Bom, fui lá, fiz a transição, partiu para T2, tênis, bonezinho, óculos, garrafinha de hidratação na mão e tínhamos 12 quilômetros para correr. Parti para os 12K. O que acontece? Nas minhas T2, geralmente, eu entro numa zona de conforto e eu tenho um medo, entre aspas, de sofrer, consequentemente um medo de quebrar na corrida. Então eu entro numa zona de conforto de corrida de casa de 5h30, 5h25, até 5h40 e eu empaco ali, né? Tem acontecido muito isso. E eu fico na minha mente, pô, já pedalei pra caramba, já nadei, tipo, não, eu tô bem, vou manter esse ritmo, porque esse ritmo eu vou levar até o final. Só que já faz um tempo que eu tô nesse ritmo, né? E aí eu tenho conversado com o meu treinador, com o Vinícius, e ele tem justamente falado isso, falando assim, pô, Jusão, você precisa aceitar, cara, você precisa sofrer. Você tem que querer sofrer um pouco mais nisso daí, né? Nessa corrida, pra gente evoluir. E, pô, e hoje isso tava na minha cabeça. Eu falei assim, meu, eu vou buscar um 5 baixo aí, um pace 5, 5,10, 5,5, vou buscar um 5 baixo. Então fiz força do começo ao fim. Outra coisa que eu fiz também foi correr 6 km direto. E eu sabia que eu ia pegar um pouco de subida na ida e eu ia pegar mais subida na volta, porque o terreno, ele a volta é íngreme, né? A ida tem mais descida. Então eu falei, meu, vou aproveitar as descidas para tentar manter o ritmo bom e descansar o máximo possível. E na volta eu vou sofrer na subida, mas vamos lá. Porque hoje eu falei, cara, vamos sofrer, se é para sofrer, vamos sofrer. E final das contas deu muito certo, muito certo. Consegui fechar os 12 km para 59 minutos e pouquinho, quase 1 hora, mas deu um pace de 4,59. Então, putz, como isso me deixou feliz pra caramba. Então, todas as metas do dia foram alcançadas. E aí, o que eu atribuo isso, né? Falar assim, pô, deu tudo certo, né, cara? Você tá treinando, eu tô treinando pra caramba nesse ciclo. Sim, além de eu estar treinando pra caramba nesse ciclo, eu tô muito empenhado nesse ciclo porque eu quero fazer uma prova no Rio de Janeiro muito boa. Então, eu tô treinando pra caramba. Só que aí, além do treinando pra caramba, como eu comentei, tem todo ao redor do ciclo, tudo que envolve o dia de hoje. Então, uma semana bem feita, uma semana de boa alimentação, uma semana de boa hidratação, uma semana onde as coisas encaixaram, meus treinos encaixaram. Eu encarei muito frio essa semana, eu encarei. O meu sábado foi muito bom, consegui descansar, consegui fazer alguns recover dentro de casa com um rolinho, um martelinho, uma bota. Então consegui recuperar bem a perna. Hoje eu tô, nossa, top, tava me sentindo muito bem. E aí, juntando tudo isso, eu ainda tenho umas coisas particulares minhas, que é o quê? Como vocês podem ver, né? Eu aqui dirigindo, eu estou com a minha camiseta do 73 São Paulo, tô com o meu boné do Ironman com M-Dot. Aqui na bolsa, de manhã tava frio, eu vim com a minha jaqueta corta-vento do Ironman. Por quê? Eu encarei hoje esse treino como se fosse a minha prova. E tudo isso daqui me traz uma força, me faz olhar para o real motivo que eu tô treinando, que é em busca desse símbolozinho aqui, que é em busca dessa prova. Então, desde do horário que eu acordei, desde quando eu me troquei, que eu me olhei no espelho, que eu olhei, que eu vi minha roupa, que eu já separei ontem, né, um dia antes. Então, tudo isso
gera uma energia, tudo isso gera uma preparação, gera um clima, uma atmosfera para as coisas darem boa. Poderia vir hoje, a natação poderia ter sido prejudicada por causa do frio? Poderia. A bike poderia furar um pneu? Poderia. Ou a bike poderia não encaixar? Claro que pode. A corrida, tudo pode. Só que eu me preparei mentalmente tão forte para o dia de hoje, tão forte, que acredito que tudo isso ajuda. Então, ontem, conversando até com um colega, o Rafa, o Pardinho, ontem ele me mandou uma mensagem, né, perguntando, e aí, qual é o seu treino amanhã e tal? Falei, pô, meu treino é esse, né? Pô, beleza, vai lá, cara, bom treino, média de marcha. O Del também veio fazer ontem o simulado dele, aí ontem ele já me mandou já umas dicas pro dia de hoje, né? Pô, Gilzão, cuidado, a água vai estar gelada pra caramba, meu. Tal, pá, toma cuidado. E aí foi que eu falei pra eles, eu falei assim, meu, amanhã é isso, a cabeça já tá programada pro que precisa ser feito, então é só executar, né? Tem um outro amigo que eu acompanho bastante, que é o Habibão, que ele fala muito disso. Meu, se você tá programado, se você tá mentalizando o que você precisa fazer, mentalizando sua prova, mentalizando, sabe, cada passo, T1, T2, se você tiver focado, cara, é 99,9% que as coisas vão sair dentro do planejado. Então é isso, galera. Fica aí mais um baita dia, mais um baita treino e mais um pouquinho para vocês aí de tudo isso, né? De como que é viver tudo isso. Então não é só treinar, não é só fazer um treino, não é só vir fazer um simulado. Existem 1000 fatores que a gente mapeia, que nós alinhamos, que nós mentalizamos para acontecer um dia perfeito. Porque no dia da prova é praticamente isso. É mentalizar, é colocar, é traçar o plano, traçar o objetivo, traçar os números e fazer o que a gente treina. Então não é nem a mais e nem a menos, é executar o que realmente nós treinamos. E hoje eu saio satisfeito, porque de fato hoje eu executei tudo que eu venho treinando. Beleza? É isso aí, bora lá, vamos pra cima. Domingão. E hoje, domingo, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo aí durante a semana, mas hoje, domingão, dia 6/7, meu aniversário. Falei pro meu treinador, baita presente, um baita simulado. Então hoje estou completando 37 anos, muito feliz, muito contente. E agora é isso, ir pra casa, tomar um banho, descansar muito pouco hoje, porque cantar um parabéns com as minhas filhas, com a minha esposa, provavelmente jantar com elas. E é isso, aproveitar e viver o melhor da vida. Então, espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Pessoal, comenta, curte, compartilha, dá uma força aí pra nós. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força, compartilha com os amigos aí que tá no triatlo, mesmo se já foram experientes, se estiver começando. Nossa ideia aí é poder passar um pouco dessa experiência que a gente vem vivendo e vem aprendendo aí pra vocês. Maravilha? Tamo junto, galera, valeu, boa semana pra nós e bora lá que já começa tudo de novo, porque não podemos parar, fechou? Bora, valeu, vamos!